Como a política acabou com a Ligue 1 na França? Difficile, difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Em 24 de agosto de 2024, a Cazé TV, que tem os direitos de transmissão da Ligue 1 no Brasil, anunciou que ia suspender as transmissões até conseguir resolver o problema dos franceses que estavam furando o bloqueio geográfico para assistir aos jogos de graça. Quando VPN, você né? entrava pra ver o campeonato francês na live, que o chat era só francês falando. Só francês, só tinha francês. Aí eu fui entrando nos canais e eram canais franceses, mano. E aí eu falei, caralho, mas tem muito francês no chat. Muito, tinha muito francês. Esse movimento faz parte de uma treta muito mais profunda, com personagens conhecidos e relações obscuras. E os brasileiros só ficaram sabendo da ponta desse iceberg, que explica a história atual da crise do futebol francês, cheio de interesses políticos, Caralho, beijo na boca? econômicos, tretas nos contratos de TV e um futuro Oxi. muito incerto. Hojbjerg. Oh, faut frapper! Nada felizes com o preço de 40 euros mensais da plataforma DAZN, que agora é dona da maior Nossa. parte dos direitos domésticos de transmissão da Ligue 1, os torcedores franceses decidiram se ajudar 40 euros por mês, filho. e ensinar como baixar VPNs e acessar a transmissão brasileira gratuita no YouTube. Além de suspender os jogos grátis por um tempo, essa treta reforçou a posição desesperada do presidente da Liga, Vincent Laboune, de combater a pirataria, que, segundo ele, é a mesma coisa que roubar a bolsa de uma velhinha. A Ligue 1 Aí. depende do sucesso da DAZN, já que o contrato deles prevê que se a plataforma não alcançar 1,5 milhão de assinantes em 2 anos, eles podem cancelar a parceria, o que afundaria ainda mais a crise. Um mês antes da temporada começar, eles ainda nem tinham vendido os direitos e chegaram a pensar em uma plataforma própria, enquanto alguns clubes admitiam correr o risco de falência. No fim, a DAZN comprou 80% dos direitos por 400 milhões de euros e a beIN ficou com 20% por 100 milhões, totalizando 500 milhões, metade do Caralho, esperado pela moleque. Liga. E o pior, A DAZN tem dinheiro pra caralho, hein? Sabia disso não. Aqui no Brasil não deu muito certo a DAZN não, né? Não vingou aqui no Brasil. Pelo menos até onde eu sei, né? contrato em 20 anos. Por isso que as pessoas de lá, os fãs de futebol, chegaram até a Cazé TV sob VPN, porque baixar uma VPN e assistir o YouTube em outra língua estava sendo mais benéfico para o torcedor francês do que ele de fato assinar um produto oficial lá da França mesmo. O John Textor, que agora é dono do Lyon, ficou revoltado com o acordo, tanto pelos valores bizarros, quanto por acreditar em um retrocesso da Liga, em um conflito de interesses que favorece o PSG. E para entender como a coisa chegou nesse ponto, a gente precisa destacar alguns personagens que têm papéis centrais nessa história. O Qatar, representado pelo Emir Tamim bin Hamad Al Thani e pelo Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da rede beIN Sports. O Estado francês, Ah, olha representado aí. pelos presidentes Nicolas Sarkozy, François Hollande e Emmanuel Macron. A mídia francesa, representada pelo Canal Plus. O agente do caos, que é a empresa espanhola Media Pro. E uma figura que unia todos os interesses, Kylian Mbappé. O Ponto a Ponto é o programa do Peleja que investiga e explica histórias do futebol de maneira simples Caralho, e visual moleque. pra você. E pra isso, conta com parceiros muito importantes. Se você tá querendo comprar sua camisa de Toma, futebol, Ad. olha isso. Na Netshoes, no dia 12 de novembro, no dia que esse vídeo tá sendo lançado, você encontra camisas personalizadas pra França. Sabe que a Ligue 1 tá... Todo mundo sabe que a Ligue 1 tá longe de ser a liga mais amada e prestigiada do mundo. E dentro das Big Five europeias, sempre foi vista bem atrás das outras 4. Em 2011, um novo paradigma começou por lá. Tudo por conta da compra do PSG pela Qatar Sports Investments, dentro de uma grande estratégia de propaganda que tinha o futebol no centro. O jogo de interesses ainda era mais profundo. E se o PSG ia ser um novo brinquedo Qatar, Pô, foi baratinho o PSG, né? 114 milhões por 70% das ações do clube, né? Foi barato o PSG, né? Parar pra ver legal. Pô, 114 milhões de reais, velho. 2011? Não, beleza, 2011, mas... É. pela Qatar Sports Investments, dentro de uma grande estratégia de propaganda que tinha o futebol no centro. O jogo de interesses ainda era mais profundo. E se o PSG ia ser um novo brinquedo Qatar, eles precisavam impulsionar a visibilidade do futebol francês na mídia. E aí que entra a rede beIN Sports, também presidida pelo Nasser Al-Khelaifi.
Alkelife, que estava entrando no mercado da França e assustando os concorrentes. Moleque, não fazia ideia que a beIN Sports era presidida pelo Alkelife, tá ligado? Descobri agora. Ele era o dono da beIN Sports. Porque essa beIN Sports, ela funciona aí mundo afora, filho. Porrada de jogo é por ela no mundo afora. Quando você sai do Brasil, você assiste muito beIN Sports. Muita beIN Sports. Não fazia ideia que era dono do PSG. Esse novo paradigma do futebol era só uma amostra da amizade crescente entre catares e franceses. E agora, por conta do volume imenso de Essa imagem aqui, como se fosse um beijo na boca, é muito foda, né? dinheiro que girava nessa relação, o debate teve que ir para outra mesa, a da política. De um lado, seguindo o padrão dos países do Golfo, o Qatar buscava diversificar seus investimentos e transformar sua imagem e influência no Ocidente para se tornar um ator mais relevante no cenário global. E estava disposto a gastar rios de dinheiro para isso. Do outro lado, a França era o parceiro perfeito para a influência cultural e para o jogo da política internacional. O país é conhecido como a capital da moda e é um ícone da modernidade ocidental, além de ser uma potência com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e cheia de tecnologias militares. E é claro que eles não iam negar alguns bilhões de euros. O casamento foi um sucesso, e como o dinheiro compra a influência, essa relação foi ficando cada vez mais obscura. 23 de novembro de 2010. Capital da moda na Milão? Milão acho que é o 01 da moda, mas Paris é muito forte também. Um dos maiores ídolos do futebol francês e presidente da UEFA na época, Michel Platini, foi convidado pelo presidente Nicolas Sarkozy para um jantar privado no famoso Palácio do Élysée. Chegando lá, ele descobriu que não era o único convidado. E entre as figuras presentes estavam o primeiro-ministro do Qatar e o Hamad Al Thani, que não era emir ainda, mas era príncipe do país. O encontro aconteceu dias antes da votação, que definiria a sede da Copa de 2022. Olha aí! aí! Nas investigações de corrupção dos anos seguintes. Segundo o próprio Platini, o jantar foi uma mensagem do presidente para que ele manipulasse o processo a favor dos catares, que teriam grandes investimentos para fazer no futebol francês dali para frente. Moleque, e a gente viu a série, né? A gente já viu a série da corrupção da FIFA na escolha de países sede pra Copa do Mundo, que é uma série muito foda, de 3 episódios, inclusive, a gente viu aqui na live, muito foda. Alguns anos depois, foi o presidente François Hollande que se envolveu em uma polêmica no futebol, dessa vez relacionada aos direitos da transmissão da Ligue 1. E é nesse ponto que a crise atual começa a se desenrolar. O cenário é o seguinte: com investimentos e estrelas contratadas, a liga estava se valorizando e existia uma expectativa grande nas negociações dos direitos de TV do ciclo 2016 a 2020. A concorrência da beIN Sports, que poderia fazer propostas absurdas, inflacionou o mercado e assustou a mídia francesa, principalmente o Canal Plus. O canal, que é uma das maiores redes do país, é o maior investidor do cinema francês. E Qual é o nome? Moleque, eu esqueci o nome da série, viado, mas se você procurar corrupção na FIFA, você vai saber. Tem Netflix, tem Prime Video, tem um monte de lugar tem disponível a série. Esqueci o nome, velho. Alguém deixa eu falar o nome daqui a pouquinho aí. Os Homens que Venderam a Copa, acho que é isso mesmo. E tá no Telegram também, se você quiser ver, né? Exclamação Telegram tá por lá. possuía os direitos domésticos da transmissão da Ligue 1 desde 1984. Por isso, estava preocupado em não conseguir competir com as propostas do Qatar. Depois de uma reunião com os donos do canal e preocupado com a saúde da empresa, já que o cinema é um dos maiores tesouros culturais do país, o presidente Hollande decidiu ligar diretamente para o emir do Qatar e intervir nas negociações, pedindo para que eles recuassem um pouco e deixassem o Canal Plus continuar com a maior parte dos direitos. A resposta foi positiva e, coincidentemente, no mesmo período, o próprio Hollande estava negociando a venda bilionária de caças de guerra para o Qatar e de treinamentos militares franceses. Um detalhe que pode ter influenciado na decisão dos parceiros. Caralho! Além disso, nesse mesmo processo, a beIN conseguiu comprar os direitos internacionais da transmissão da Ligue 1 por apenas 70 milhões de euros por ano. Valor muito baixo comparado às principais ligas da Europa. Esse negócio ainda deu o que falar 2 anos depois, quando os dirigentes da Ligue 1 juntaram as peças e ameaçaram processar o Estado francês por interferir nas negociações. Mas nessa altura do campeonato, o mandato do Hollande já estava terminando e surgiu uma nova figura política que também se manteve próxima do Qatar e dessas tretas do futebol: Emmanuel Macron. Toma. Mas voltando para a questão da TV, em 2018 foi a vez da Ligue 1 vender os direitos para o ciclo 2020 e 2024. E aí, o caos toma conta da história, por causa de um novo personagem, a Mídia Pro. Com os investimentos do PSG, o valor da Ligue 1 não parava de subir, e a Mídia Pro fez uma proposta avassaladora, de 814 milhões de euros por ano, por 80% dos direitos domésticos da Liga, um recorde absoluto, somado a mais de 330 milhões da beIN Sports pelos outros 20%, totalizando um acordo bilionário que seria o segundo maior do mundo, atrás apenas da Premier League.
Mas se eu já te expliquei que a Ligue 1 é apenas vista como a quinta força, um contrato desse nível parece ser bom demais para ser verdade. E era. Pouco tempo antes, o campeonato italiano já tinha recusado uma proposta parecida da Mediapro, alegando que o grupo não conseguiu dar as garantias de que realmente teria dinheiro para pagar. Mas os franceses não quiseram saber Ó, disso. 777 aí. Só que pensa nisso aqui. O contrato começou a valer em 2020, ano da pandemia. Então, quando o mundo parou, o futebol ficou sem bilheteria e grana gerada pelos estádios. Foi nesse momento que a Mediapro deu pra trás. Logo no segundo pagamento do ano, eles não cumpriram o acordo e tentaram pedir uma renegociação dos valores do contrato, dizendo que também estavam sendo afetados pela pandemia. Pra piorar, a Telefoot, plataforma que passava os jogos, não chegou nem perto das assinaturas que a Mediapro esperava e decidiu fechar as portas no final de 2020. Os clubes, que já estavam em péssimas condições, foram devastados pela quebra do contrato. A Liga fez empréstimos para tentar conter a situação, mas a partir dali, a crise só piorou e todos os passos seguintes foram afetados por esse evento. A Ligue 1 teve que renegociar os direitos da Mediapro por menos da metade do valor, e a Amazon saiu vitoriosa dessa negociação, pagando só 275 milhões de euros. Já os outros 20% comprados pela beIN eram transmitidos pelo Canal Plus, e uma parceria entre as duas redes. Mas os franceses acharam um absurdo pagar mais do que a Amazon por uma quantidade muito menor de jogos, alegando que esse valor de 330 milhões só chegou nesse nível por conta da proposta fora da realidade que a Mediapro fez em 2018. É verdade? Eles não queriam mais pagar o preço que consideravam abusivo. Isso virou uma treta gigante na justiça entre beIN, Canal e Ligue 1, desgastando a relação de quase 40 anos entre eles. Nos anos em que o PSG chegou na final da Champions e depois montou o ataque mais estrelado da sua história, a Liga estava ruindo. Como parte das tentativas desesperadas de consertar as coisas, a primeira divisão passou a ter só 18 clubes para melhorar a distribuição de receita. Os franceses continuaram sem vencer títulos europeus, e os craques mundiais como o Neymar e o Messi, que geravam interesse na Ligue 1, foram embora. Um fracasso total do projeto francês. Pô, imagina agora, pra assistir Gonçalo Ramos, Dembélé, Barcola, Vitinha, que mais? Asensio. Que só tinha uma última esperança, o tal do Kylian Mbappé. Em 2022, quando surgiram rumores que ele estaria de saída para o Real Madrid, ele admitiu que foi o próprio presidente Emmanuel Macron que pediu diretamente para que ele ficasse mais um tempo na França. O resultado disso foi a renovação do contrato dele, que se tornou o jogador mais bem pago do mundo na época e conseguiu garantias que teria mais poder de decisão no vestiário e até na administração do PSG. Olha aí. Pela permanência. O Macron, inclusive, sempre soube do poder do futebol e já foi visto diversas vezes em vídeos no vestiário e até consolando o Mbappé em campo depois da final da Copa do Mundo de 2022. É também por conta das relações com o Qatar que, enquanto outras pessoas denunciavam esquemas de corrupção, problemas trabalhistas e de direitos humanos durante a Copa, o Macron preferiu falar publicamente que o esporte não deve ser politizado, mesmo Loucura, que cada né? passo dele em relação ao esporte seja um ato político. Em 2024, foi a vez do Mbappé ser convidado para um jantar no Palácio do Eliseu, que também contou com a presença do Nasser Al-Khelaifi e do Emir do Qatar, além de ministros e outros dirigentes esportivos. Essa foi a última cartada para convencer ele a ficar na França, a figura mais influente da liga e uma carta importante para todos os personagens da história. Mas não foi o suficiente. Depois da Euro e das eleições francesas, ele foi anunciado pelo Real Madrid e colocou mais uma chama na crise. Com a última estrela de fora, a venda dos direitos de TV para o novo ciclo ficou ainda mais complicada e o processo foi Porque querendo ou não, tipo assim, sem o PSG forte lá, com Mbappé, Messi, Neymar, caralho, perde muito interesse, né, a Ligue 1. A Ligue 1, ela fica bem mais desinteressante do que ela tava, tá ligado? Então é muito complicado de você corresponder às expectativas financeiras desse processo. bizarro. A Liga até apostou alto e começou os leilões esperando receber pelo menos 1 bilhão de euros. Mas ninguém quis comprar. O Canal Plus, que por tanto tempo foi parceiro da Ligue 1, mostrou que a relação realmente foi abalada e nem participou. E foi assim que eles chegaram no cenário atual, com um contrato frustrante e com os franceses invadindo a transmissão brasileira para assistirem aos jogos de graça. A crise também foi mais uma oportunidade para o Qatar usar o futebol francês como máquina de propaganda. Os 100 milhões anuais pagos por eles vão se dividir em 2 projetos, 80 milhões pelos direitos de TV e 20 milhões de patrocínio, obrigando todos os clubes do campeonato a promoverem uma instituição Qatar em suas camisas. Nossa, moleque! Caralho! O campeonato francês ruiu, e agora a estratégia é tentar reformular o produto da Ligue 1, se aproximando dos jovens e de outros elementos culturais. Mas a verdade é que o medo impera nos menores clubes. As expectativas não são boas, e os últimos anos provaram que as relações internacionais da França tiveram mais impacto na Ligue 1 do que quem senta no banco do PSG.
Que loucura, moleque. Não sabia de toda essa história cronológica da Ligue 1, não. Maneiro, vídeo informativo demais, né? Porra, eu lembro que alguns clubes franceses estavam perto de ruir, né? Tipo, de declarar falência. O Bordeaux chegou a falir, não chegou? O Bordeaux, que tá até com o Andy Carroll, uma porra dessa. Algum time tá com o Andy Carroll no ataque. Não sei se é o Bordeaux não, se é outro time. Né? Acho que não é o Andy Carroll não, é outro time que tá com o Andy Carroll. É ele? Não sei. Eu sei que o Bordeaux foi pra quarta divisão, pois é. Quarta divisão, é ele mesmo. Pô, doideira, moleque. Imagina um clube brasileiro da Série A falir e ir pra quarta divisão. Maluco, filho. Deus me livre. Vascão? Vasco é infalível, pô. Deve ser sim. Deve estar com o cu na mão, não. Alô, grego, né? Compra o Vasco logo, né? Alguém tem que comprar o Vasco logo, velho.